Eu quero que você abra sua Bíblia hoje à noite, em Romanos, capítulo 4. Falaremos sobre chamar as coisas que não são como se já fossem. Bem, você sabe que nos anos 70, 80, 90 e até os anos 2000, a palavra de Deus tem sido ensinada por toda essa nação como nunca. Temos aprendido algumas coisas, mas você sabe que no processo de aprendizado há sempre alguns mal-entendidos. E tem havido muita confusão sobre a mensagem da fé e da confissão. Às vezes as pessoas dizem, bem, sabe, se você diz qualquer coisa diferente do que é o real de agora, você está mentindo. Nós vemos muito dos princípios diferentes na Bíblia a respeito das leis espirituais. A palavra de Deus é uma lei espiritual. E se você notar nas Escrituras que Deus sempre falou antes de fazer. Sabe, 750 anos antes de Jesus nascer, Deus disse ao profeta, uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Sabe, Deus sempre apresentava tudo bem claramente e dizia ao diabo o que ele ia fazer antes mesmo que fizesse. Quero dizer, o diabo não percebia como ele ia fazer, mas o poder estava no dizer. Deus precisava ter a coisa dita na terra. É isso que a profecia é. Há algumas coisas que nunca acontecerão, a menos que alguém tenha fé para profetizar pelo Espírito de Deus. Estou falando sobre inspiração que vem de Deus para proclamar coisas e definir palavras e movimentos nessa terra. Na sessão da manhã, nós falamos sobre palavras, falamos sobre fé e coisas. A palavra de Deus produz a fé para as coisas que Deus nos deu. Isso é como a lei espiritual funciona. Agora veja, eu fui fazendeiro por 29 anos antes de entrar no ministério. Eu tive acesso a essa mensagem no final dos anos 60, quando eu estava doente fisicamente, cheio de dívidas. Eu estava, como alguém disse, sobrenaturalmente em débito. Você dificilmente poderia ficar assim naturalmente, sabe? Quero dizer, eu estava fazendo tudo o que eu sabia fazer, mas isso não estava funcionando para mim. Eu sabia que algo estava faltando, e eu encontrei alguns ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin, que era sobre você pode ter o que disser e fé na confissão. E eu estava tipo, você já viu aquele pôster com a foto de um gato segurando o último nó no final da corda, dizendo aguenta aí baby, era como eu estava. Eu estava no último nó no fim da minha corda e eu não sabia o que fazer. Mas eu me agarrei à verdade da palavra de Deus. Sabe, eu fui criado em uma igreja do Evangelho Pleno e eles nos contavam histórias da Bíblia, mas eles sempre deixavam uma ideia de que era Deus quem fazia tudo e as pessoas não tinham nada a ver com aquilo. Sabe, eles contavam como Davi matou Golias, mas deixaram a ideia de que Deus quem fez aquilo. Sabe, não, Deus não tinha feito aquilo. 5 vezes antes de Davi matar o gigante, ele disse o que iria fazer. Eu tirarei a sua cabeça dos seus ombros. Darei a carcaça para as aves do céu. Ele disse, quem é esse filisteu incircunciso? Há poder em falar palavras baseadas na autoridade da palavra. Veja, ele tinha uma aliança com Deus. E quando você estuda as escrituras, você descobre que o poder está nas palavras. Bem, citamos algumas passagens e fizemos uma leitura esta manhã, mas eu quero reiterá-las porque é importante estabelecer uma base para o que vamos falar. No início era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Eu ouvi as pessoas dizerem, sabe, através de muitos anos, eu tenho ensinado essa mensagem há 30 e poucos anos, e você aprende algumas coisas, e você ouve as pessoas dizer coisas, e você entende de onde essas coisas vêm. Mas as pessoas diriam, bem, sabe, você está tentando agir como Deus quando diz o que Deus disse. Sabe, quando cita a Escritura. Agora, vamos pensar um pouco sobre isso. Se eu estou agindo como Deus, dizendo o que Deus disse, como quem eles estão agindo quando dizem o que o diabo disse? Eles não olham para o outro lado da moeda, sabe? E, às vezes, as pessoas não entendem as escrituras. E é quando Satanás rouba delas, porque alguns cristãos bem intencionados aparecem e dizem a eles, bem, você não pode dizer isso, porque isso não é realmente verdadeiro. Você está mentindo, mas por toda a Bíblia vemos esse padrão de chamar as coisas que não são como se já fossem.
Em Hebreus 11:1 diz: a fé é a substância das coisas que se esperam, é a evidência das coisas que não se veem. E pela fé, o versículo 3 diz: pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Tudo começou com a palavra. Eu mencionei isso esta manhã lendo em Gênesis 1, 10 vezes. Em Gênesis 1, eu creio que é. Diz assim: Deus disse, você notará que na maioria das vezes quando está escrito, e Deus disse, um pouco mais abaixo está, e Deus viu. Deus nunca viu até que ele dissesse. Porque é preciso falar a palavra para trazer completa manifestação dela. Ele olhou e viu as trevas, e havia água sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se moveu sobre a face da água. Mas nada aconteceu até que Deus dissesse. E quando Deus começou a falar, a criação aconteceu, e somos criados à imagem de Deus. E então vá comigo, eu quero que veja isso no primeiro capítulo de Hebreus. Vamos ler os primeiros 3 versículos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Agora observe que através de quem ele criou o mundo, seu Filho, o Verbo, Jesus, a personificação da palavra de Deus, o qual sendo o resplendor da sua glória. Agora preste muita atenção em como está escrito. Jesus, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Agora, o que é uma expressa imagem? Uma expressa imagem são palavras ditas. É assim que você expressa uma imagem? Você pode ter uma imagem dentro de você, e a maneira que essa imagem foi criada foi por palavras, e a maneira como você a expressa e a revela aos outros é por palavras. Você fala. Sabe, se eu disser cachorro, você não veria as letras saindo da minha boca, você veria imagens, você veria seu cachorro, o cachorro do vizinho. Palavras criam imagens, você diz carro e você muda completamente a imagem. Continuando, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a razão pela qual este universo é contínuo. Sabe, os cientistas têm uma teoria de que a explosão do Big Bang começou tudo e começou a se expandir e ainda continua por todos esses anos. Mas eles assumiram na teoria deles que, eventualmente e lentamente, a expansão do universo iria começar a desacelerar e desacelerar, ficando cada vez mais lenta, e então vai implodir dentro dela mesma e tudo vai desaparecer. Eu estava assistindo a um programa alguns meses atrás e Ted Koppel estava entrevistando um desses cientistas e ele disse: nós tivemos que repensar nossas teorias. Ele disse: descobrimos uma maneira de medir o quão rápido o universo está se expandindo. Ele disse: ele não está desacelerando, ele está acelerando. Está ficando mais rápido. Veja, nós sabíamos disso o tempo todo. Você não tem tempo para fazer o que quer fazer no dia. A razão pela qual as coisas parecem tão rápidas hoje é que o tempo está passando mais rápido do que nunca. Não há dúvida sobre isso. Estamos vivendo no fim do triângulo do fim e o tempo fica cada vez mais rápido. Mas agora aqui ele diz, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Aqui está o que eu quero que você veja nesse versículo. A palavra pessoa aqui em Hebreus 1:3 é exatamente a mesma palavra que é traduzida em Hebreus 11:1, substância. Ele é exata. Poderíamos trocar a palavra aqui e dizer Jesus é a exata expressão da substância de Deus, do que Deus é. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E eu ouvi pessoas dizendo, você está apenas tentando, esses caras da fé estão tentando fazer a palavra de Deus. Ou não, porque no mundo iríamos querer fazer isso? Já é assim, isso é o que foi dito bem aqui nas Escrituras. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Aqui ainda diz, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não disse pelo poder de sua palavra. Veja, eu tenho poder nos meus dedos, mas isso não é todo o poder que eu tenho. Se ele tivesse dito pelo poder de sua palavra, então significaria todo o poder que ele tinha, mas ele disse pela palavra do seu poder. Ele te conta onde está o poder dele, está na sua palavra. Na sua palavra é onde está o seu poder. Agora, esse poder ainda está disponível hoje. Mas veja, ele tem que habitar em você. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.
Isso muda situações e circunstâncias. Então a fé bíblica só vem da Bíblia, vem da palavra de Deus. Mas apenas estar na escritura neste livro não faz tudo por você, exceto te dar conhecimento. Mas se você ter isso dentro de você, é poder. É o poder da palavra de Deus. Ao falar, citar, proclamar o que Deus disse. Agora, há algo interessante que eu quero apresentar aqui antes de continuarmos, para que eu não esqueça. Os cientistas descobriram que, por anos, eles pensaram que um átomo era a menor partícula que existia. E então, eles dividiram o átomo e foi aí onde encontraram poder, quando eles dividiram o átomo. E agora eles descobriram que eles podem ser reduzidos a partículas subatômicas, que são tão pequenas que apenas existem em forma de nuvem. E por anos eles não conseguiram encontrá-las, até que alguém começou a falar sobre elas e procurá-las. E então elas apareceram. Você se lembra do que Jesus disse? Peçam e vocês receberão, procurem, vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. A ciência começa a provar agora o que Jesus ensinou 2000 anos atrás. Que você pode ter o que você diz, se você acredita e não duvida em seu coração, porque as palavras estão cheias de substância. Elas estão dando substância para as coisas esperadas. Às vezes as pessoas substituem a esperança por fé. Mas veja, se você tivesse toda a fé do mundo e não tivesse esperança, você não teria nada de onde a fé pudesse tirar substância. E às vezes essa é a razão pela qual alguém diz, bem, o que aconteceu com o irmão fulano de tal, sabe? Ele tinha fé, mas não funcionou para ele. E esse pode ter sido o problema, ele tinha fé, mas não liberou nada disso. As escrituras revelam que a forma com que você libera fé é por meio de palavras. Qualquer um que disser, crer, não duvidar em seu coração, crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você não tinha até então, mas terá o que quer que diz. Agora, quanto mais você diz, mais acredita. Quanto mais acredita, mais vai dizer. Quanto mais você diz, mais acreditará. E como um dínamo, está produzindo. Como dissemos essa manhã, assim como uma asa de avião cria sustentação à medida que se decola pelo ar, assim é a sua confissão da palavra de Deus, que cria fé. A sua confissão dessa palavra, você pode saber sobre isso, mas a menos que você confesse a palavra, há algo que acontece com você quando você ouve a sua voz dizendo o que Deus disse. Isso não acontece de outra forma. Isso entra dentro de você, se torna parte de você, renova sua mente pela palavra de Deus e faz as coisas mudarem. Agora, não há maior princípio na Bíblia para cura e saúde do que o princípio de chamar as coisas que não são como se já fossem. Mas o que significa chamar coisas que não são? Significa chamar coisas que ainda não estão manifestas. Agora, que tipo de coisa estamos falando? Estamos falando sobre coisas que Deus nos deu na sua palavra da promessa. 2 Pedro, capítulo 1, diz, Deus já nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. A maioria dos cristãos passam a maior parte do tempo orando, tentando convencer Deus a fazer o que Ele já fez, para nos dar o que Ele já nos deu, quando na verdade é sobre ter a fé que vem da palavra de Deus, e falar e proclamar e chamar essas coisas à manifestação. Você tem que chamá-las. Quando elas não estão lá, você as chama. E por isso chamamos a nós mesmos de curados quando estamos doentes. Alguém disse, eu não entendo porque esses cristãos andam por aí dizendo graças a Deus eu estou curado, quando na verdade estão doentes. Esse é mais um dos motivos que você deveria dizer. Isso é estar chamando pelo que você ainda não tem. Porque no mundo você gostaria de sair por aí dizendo estou doente, Senhor, estou doente como um cavalo. Quero dizer, isso já está estabelecido. Isso é um fato presente, mas não é verdade. A verdade é que pelas suas pisaduras fomos curados. Há mais de 2000 anos atrás. E Deus não vai fazer mais nada sobre isso. Isso é tudo o que Ele vai fazer. Leia o Salmo 107, versículo 20, diz, Deus enviou sua palavra e os curou. Aí está a palavra novamente. Ele enviou sua palavra, bem, Ele enviou Jesus, e Jesus os curou.
Mas Paulo disse em Romanos 10, ele disse, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Em outras palavras, a palavra fará as mesmas coisas, como se Jesus estivesse aqui. Mas tem que estar no seu coração, tem que estar dentro de você, tem que ser uma parte de você. Não é suficiente só saber disso. Não é o suficiente só saber o que diz. Mas é importante para a cura e para a saúde. Sabe, você descobre que as pessoas que estão com doenças crônicas, na maioria das vezes, elas querem falar sobre onde dói do que alguma pessoa morreu, sabe? É difícil conseguir tirar elas do problema. Mas você nunca resolve um problema falando o problema. Você resolve o problema indo à palavra de Deus e obtendo respostas. E a resposta é, Deus enviou sua palavra e os curou e os libertou. E essa palavra continuará curando e libertando, mas você tem que dar voz a ela, você tem que tirá-la da sua boca. Agora, aqui está um artigo que foi escrito por um médico, Dr. Carl Sandberg, de Ola, Arkansas. Bem, e esse artigo, ele foi escrito no ano de 2000, e o título dele é Relatório do Bem-Estar. Como ser um espécime saudável. Ser saudável é imperativo que você acredite que você é saudável ou que logo estará. É quase impossível ser saudável se você acha que está doente ou se você acha que você vai ficar doente. A sua defesa contra a doença começa na mente, na sua mente. Sua mente dirige as atividades curadoras do corpo através de impulsos nervosos, fazendo circular substâncias na corrente sanguínea. Os pesquisadores descobriram que seus glóbulos brancos têm pequenos receptores neles, para que seu cérebro possa dizer a eles o que fazer. Isso não é interessante? E a Escritura diz, ele terá tudo o que disser, se crer e se não duvidar em seu coração. Mas o ato de falar está envolvido. Esta é uma das razões para usar medicação para dor esporadicamente. Para usar medicação para dor esporadicamente. Medicamentos para dor enganam o cérebro e o faz pensar que não há problema. Logo, o cérebro falha em direcionar o processo de cura corretamente. Se você acredita que vai ficar bem, é muito mais provável que você faça a coisa que vai resultar no seu bem-estar, tanto conscientemente quanto inconscientemente. Agora, vire isso e veja o outro lado da moeda. Se você acredita que vai ficar doente, você fará coisas e pensará coisas e dirá coisas que fará com que você fique doente. Em outras palavras, você vai ter o que diz, você vai ter o que acredita, e fala e declara. Grande parte das nossas atividades diárias é dirigida pelo cérebro em um nível subconsciente. Quando acreditamos no nosso bem-estar, o cérebro trabalha para o bem-estar de muitas formas que são completamente... trabalha de muitas formas que são completamente despercebidas. Por outro lado, se acreditarmos em nossa doença, nosso cérebro simplesmente ignora muitas atividades de cura. Este programa neurológico subconsciente do corpo é a base completa do voodoo. Se atentem a isso. É assim que os curandeiros enfeitiçam as pessoas. Eles não detêm nenhum poder, exceto o poder da sugestão. Convencer as pessoas a acreditarem neles, e quando elas acreditam, funciona. De forma negativa ou positiva. Veja, a ciência médica provou isso através da pílula placebo. Qualquer droga nova para ser aprovada pelo Departamento de Vigilância Sanitária deve ser comparada a um placebo. Um placebo significa agradar. E eles descobriram que você pode dar a alguns pacientes uma pílula verde, se for verde a cor favorita deles, eles vão melhorar rapidamente, mesmo que tenha farinha nele, açúcar ou qualquer outra coisa. E eles dizem que isso vai até mesmo as pessoas que pararam de tomar essas pílulas, às vezes não terão mais sintomas. É o poder do acreditar. É apenas isso. A ciência médica provou que funciona. E nós poderíamos ir mais a fundo nisso, mas eu não quero gastar muito tempo com isso, mas o subconsciente,
O programa neurológico subconsciente do corpo é toda a base do voodoo. Quando as pessoas acreditam que eles vão ficar doentes, elas adoecem e até morrem. Os pensamentos otimistas são obrigatórios para se ter uma boa saúde. Bem, isso foi escrito por um médico. Bem, agora você pode ver o porquê nas escrituras e por toda a Bíblia há tanto sobre as palavras e o poder de palavras. Agora, a ciência também se aprofundou em algumas áreas que é realmente interessante. Veja, essas partículas subatômicas que eles encontraram, eles as chamam de quarks. Que o ARK, acredito que seja assim, quark. E eles descobriram que este quark ficou escondido por anos até que eles começaram a falar sobre ele e procurarem por ele, mas eles não conseguiram encontrá-lo. Mas depois ele apareceu, buscar e encontrareis. Agora, quando analisavam o quark, na tentativa de encontrar todas as matérias que são compostas de partículas atômicas e de partículas muito pequenas, eles descobriram que a própria essência, isso estava em um artigo na internet algum tempo atrás, chamado A Essência da Matéria. E o que eles descobriram quando analisaram o quark, foi o mais longe que eles conseguiram chegar, foi que o quark consiste em ondas sonoras. É disso que é feito, de ondas sonoras. Agora pense por um minuto. No princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E Deus criou o mundo através da palavra falada. E toda a matéria consiste em ondas sonoras. Quarks. Quarks funcionam. Eu achei isso interessante. E Jesus disse, ele terá tudo o que ele disser, se crer e não duvidar em seu coração. Palavras ditas são ondas sonoras, elas são energias sendo liberadas e afetando as coisas. Ainda assim, você deve acreditar e não duvidar em seu coração. Agora, isso significa que você deve ser consistente com o que você crê. Não libere a palavra a favor daquilo que parece. Fique com a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Mas não entenda mal o que eu estou dizendo. Às vezes, sabe, as pessoas pensam que quando você está ensinando, você apenas acredita em Deus e você não acredita em médicos. Graças a Deus pelo que os médicos podem fazer. Se você precisa de um médico, vá a um médico. O médico lhe dá uma medicação, tome em nome de Jesus. E diga, graças a Deus, eu creio que recebi minha cura. Creia em tudo que você está fazendo. Eu creio que Deus deu aos médicos a sabedoria de saber como lidar com algumas coisas, mas, na maioria das vezes, a medicina trata apenas do sintoma. Toda cura vem de Deus. Mas há um processo de assimilar a palavra de Deus em seu espírito, dentro do seu próprio ser, para até onde ela te dará a fé para falar palavras que vão mudar as coisas. A palavra de Deus provê a fé para exigir a substância, a manifestação da substância das coisas que Deus nos deu. Se você pode encontrar na promessa da palavra de Deus, então essa palavra produz a fé para isso. Onde você encontraria fé para cura? Nas passagens sobre cura. 1 Pedro 2,24, em Isaías 53 e 54 e em muitas outras diversas passagens. Esse é o único lugar de onde você pode obter a fé bíblica para isso. E vem pelo ouvir. Vem mais rápido se você ouve a sua voz falando e citando o que Deus disse. E isso é a própria essência disso. Veja, quando você ouviu a sua voz pela primeira vez em um gravador, você ficou envergonhado, não ficou? Porque você não achava que você soava assim. Mas foi a primeira vez que você ouviu sua voz totalmente com o seu ouvido externo. Veja, o seu ouvido interno capta sua voz e alimenta diretamente o seu espírito. Eu posso tampar os meus ouvidos e falar, e a voz ficará mais alta para mim quando eu tampo os meus ouvidos. Porque o ouvido interno pega o que eu falei e coloca direto no coração. Agora, essa é toda a base do que Jesus disse, ou parte da base do que Jesus está dizendo quando ele diz, qualquer um que disser. Isto é o princípio da lei da fé. Qualquer um que disser, crer, não duvidar em seu coração, crer que se fará aquilo que diz,
tudo o que disser lhe será feito. Note que não foi dito que teria o que orou, não foi dito que teria o que Deus quisesse que tivesse, e se fosse a vontade de Deus aconteceria. Mas disse que tudo o que disser lhe será feito, se creres, se não duvidares em seu coração, se creres no que dizes, vai acontecer. Em outras palavras, se você estiver totalmente convencido, vai acontecer. Vocês podem dizer amém? Aleluia. Agora vamos falar sobre chamar coisas que não são. Vá comigo para o livro de Romanos, capítulo 4. Em Romanos, capítulo 4. Bem, vamos começar com o versículo 12, aqui vamos estabelecer uma base. Versículo 13 diz, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Agora, essa frase, mas pela justiça da fé, é importante porque o que Paulo disse em Romanos 10, quando ele disse, a palavra está perto de ti, que até mesmo a justiça que é de fé ele diz a você o que a justiça de fé diria, e diz que a palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Em outras palavras, ele está te dizendo como conseguir das páginas deste livro para dentro do teu coração, onde pode-se fazer algo em sua vida. Não basta apenas saber sobre isso. Agora, quando você vai para o versículo 16 aqui, observe que diz, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Em outras palavras, não foi através da lei que Abraão seria o herdeiro do mundo. Mas o que significa ser herdeiro do mundo? Herdeiro das coisas que Deus nos deu em vida. Algumas coisas que você não vai viver só na eternidade. Mas veja, tantas pessoas adiaram todas as boas bênçãos de Deus para quando chegar ao céu. Bem, há algumas coisas que você não vai precisar lá. Você não vai pagar caro ou barato o gás quando você estiver no céu. Quero dizer, você precisa disso aqui e agora, você precisa de finanças para aqui e agora, e para pregar o evangelho é preciso de finanças. É preciso ter dinheiro para pregar o evangelho em todo mundo. É preciso ter dinheiro para construir essas construções, e elas são necessárias. Alguém disse, bem, porque estamos construindo essas grandes construções, sabe? Se Jesus está voltando logo, bem, nós estaremos no céu por apenas 7 anos. Quando voltarmos, ainda usaremos essas construções. Agora, o que vemos aqui está no versículo 16. Está escrito que é pela fé, para que não seja segundo a graça. A razão para essa afirmação é que a única maneira de você acessar a graça de Deus é através da fé. Você não consegue alcançá-la de outra forma. Você não consegue acessar a graça de Deus através de suas boas obras. É só através da fé. Diga comigo. Eu acesso a graça através da fé. Agora observe que ele continua e diz, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus ensinou Abraão a chamar as coisas que não são como se fossem. Agora veja, isso não é nenhuma ideia distante. A teoria de alguém, esta é a ideia de Deus. Esta é a maneira que Deus ensinou fé a Abraão. Agora deixe-me lhe contextualizar um pouco. Tenho certeza de que você está familiarizado com isso, mas vai nos ajudar a esclarecer isso. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus falou com ele e disse que ele teria um ministério mundial. Ele nem tinha seu filho prometido e Deus disse, grandes nações serão de você. E sua esposa era estéril. Por 24 anos ele tinha promessa e nenhuma manifestação dela. Deus apareceu para ele depois que ele recebera a promessa, por cerca de 11 ou 12 anos depois, e eis que o Abraão disse a ele, bem, primeiro de tudo, quando ele falou com Abraão, ele disse, se você se separar de Ló, depois que ele se separou de Ló, ele disse, olhe para o leste, oeste, norte e sul, e tudo que você vê eu vou te dar. Em outras palavras, você pode ter tudo que você vê. Agora, aquilo era a terra física, nós entendemos isso. Essa era a terra prometida de Israel. A nossa terra prometida de hoje são as promessas da nova aliança. Essa é a nossa terra prometida. E esse princípio ainda está disponível hoje, ainda é o mesmo. Tudo que você pode ver no interior, você pode viver como realidade na sua vida. Mas você precisa ver isso no interior. Depois, para conseguir viver isso como realidade, você deve estar completamente convencido. Veja, Abraão estava completamente convencido.
E continua, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Agora você percebe que está sendo falado sobre Abraão aqui. Antes seu nome era Abrão. Quando Deus apareceu para Abraão, no capítulo 15, Abraão disse a ele: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos? Pense nisso. Foi dito a ele: vou te dar tudo o que você vê. E ele disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filho? Ele tinha promessa por 11 ou 12 anos e nenhuma manifestação dela. Mas ele deu com a língua nos dentes, como dizemos aqui no Arkansas, quando ele disse: visto que ando sem filhos. Lhe foi dito que ele poderia ter tudo o que visse, mas ele não conseguia se enxergar com o filho. Então Deus o conduziu e o mostrou as estrelas e disse: conte as estrelas, se fores capaz de contá-las, e assim será a tua semente. Deus está tentando criar uma imagem nele. Agora imagina, quando você descobre que no capítulo 17 ele está com 99 anos e nenhuma manifestação da promessa que Deus havia dado a ele. Mas então Deus muda seu nome para Abraão, que significa o pai de multidões ou pai de nações. Agora pense sobre isso. Aqui está um homem que tinha a semente incorruptível da palavra de Deus por 24 anos e nenhuma manifestação dela. Porém, você tem que perceber que não havia muito ensinamento sobre fé no Antigo Testamento. Ou você acreditava em Deus ou não acreditava. Ele não poderia virar a página e ler Romanos 10:17 e descobrir que a fé vem pelo ouvir. E com certeza ele não sabia que a palavra está perto de ti, mesmo em tua boca. Bem, sim, ele poderia se ele tivesse lido o Velho Testamento, está no Velho Testamento. Mas veja, ele não se atentou a isso. Bem, aqui você encontra, quando ele está com 99 anos, Deus aparece para ele e diz: eu fiz você o pai de muitas nações. Fiz, está no pretérito. Ele não tinha o filho prometido. Agora, para aquelas pessoas que dizem: bem, você não pode dizer nada que ainda não esteja em manifestação. Se você fizer isso, está simplesmente mentindo. Melhor ser cuidadoso, você está chamando Deus de mentiroso. Porque ele chamou Abraão, pai. Eu constituí. Isso é pretérito, não é? Eu constituí pai de numerosas nações. Agora, o que houve dentro de um período de 12 meses, depois que Deus mudou seu nome? Veja, ele tinha cerca de 100 anos quando a criança prometida nasceu. E ele tinha 99 quando Deus mudou seu nome. Agora pense nisso. Abrão. Seu nome foi mudado para Abraão. E ele teve que dizer a todos: meu nome é Abraão. E a fé vem pelo ouvir. Agora, naqueles dias, eles sabiam o que os nomes significavam. Eles sabiam o que ele dizia: eu sou o pai de multidões. E o que Deus fez? Ele provocou a sua própria lei da fé para fazer com que isso se tornasse realidade. Qualquer um que disser, crer e não duvidar em seu coração, crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você vê isso em operação no Antigo Testamento. E dentro de um ano, depois que Deus mudou o nome dele, na verdade, o que Deus fez, ele forçou Abraão a dizer o que Deus disse sobre ele. Entende isso? Quero dizer, uma vez que Deus mudou o nome dele, ele teve que dizer o que Deus dizia. Eu quero dizer, não havia nenhuma dúvida sobre isso. Eu quero dizer, uma vez que Deus mudou seu nome é mudado. Então, quando ele começou a dizer: eu sou o pai das nações, e é isso que significava, dentro de um ano, a criança prometida nasceu. Agora, pessoal, esta é a maneira de Deus de chamar coisas que não são como se fossem. Agora, vá comigo até 1 Coríntios. Eu quero mostrar para você o que o apóstolo Paulo menciona isso de novo, de forma diferente. E há algumas outras coisas envolvidas aqui, mas eu acho que você pode ver isso também. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Agora pense sobre isso.
Deus escolheu coisas que não são. Agora, o que isso significa? Coisas que não estão manifestas, coisas que não estão no reino natural. Ele escolheu forças espirituais que são capazes de mudar ou trazer a manifestação coisas que ainda não estão manifestas. Ele escolheu coisas que não são para aniquilar as que são. Em outras palavras, se você pode ver o seu problema, se estiver no reino natural, se for físico, se for financeiro, quero dizer, se houver falta, Deus tem um método de mudar isso e é chamado de chamar as coisas que não são. Você não chama o que está aí? Já está aí. Você chama a coisa que não está aí. Se você tem falta, antes de tudo, seja obediente às Escrituras. Quando você ofertou um tempo atrás, você colocou em movimento uma promessa de Deus, dê e lhe será dado. Portanto, agora sua confissão não deveria ser, eu dei e talvez me será dado. Sua confissão deveria ser, eu dei e me será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a mim. Eu proclamo que eu semeio abundantemente, abundantemente eu colho. E meu Deus fez com que toda graça me seja acrescentada, e tendo todas as necessidades satisfeitas, e eu transbordarei em toda boa obra. O que você está fazendo? Você está chamando as coisas que não são. E se você não for cuidadoso, alguns cristãos bem-intencionados dirão, bem, eu sei que você está mentindo. Não, isso não é mentir. Isso é aplicar os princípios do ideal de Deus. Os princípios da lei da fé e como eles funcionam. Qualquer um que disser, não há poder liberado sem o dizer. Palavras produzem energia. Quarks funcionam. Eu quero dizer, há poder liberado. A habilidade de Deus. Quando você diz o que Deus diz, você está liberando o mesmo poder que Deus liberou no princípio. Se você crê, se você não duvida em seu coração. Você entende o que eu estou falando? Mas agora veja, sua mente carnal vai lutar contra isso até que ela seja renovada. É por isso que você precisa confessar a palavra de Deus. E especialmente se houver certas áreas que você tem problemas, se for físico, financeiro, se for social, se for um problema em seu emprego, encontre lugares na Escritura. Encontre algo na Escritura para isso. E comece a confessar essa Escritura e proclamá-la de novo, de novo, de novo, de novo. E isso vai mudar a situação. O que você fará é chamar coisas que não são como se fossem, até que sejam. Agora eu quero ler este versículo 28 novamente. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Deixe-me parar um pouquinho aqui. Já ouvi pessoas dizendo, eu rejeito essa coisa de fé e de confissão. Isso te limita? Você não pode nem mesmo dizer que está doente quando você está doente perto dessas pessoas de fé. Bem, é isso que diz bem aqui. Deus escolheu as coisas desprezíveis. Ele escolheu as coisas desprezíveis. Deus escolheu. 3 vezes nestes 2 versículos que diz que Deus escolheu este método. Você notou que nenhum lugar aí diz o irmão Copeland escolheu ou o irmão Kebs escolheu este método? Deus escolheu este método. Esta é a instrução de Deus de como operar no princípio da lei da fé. Escolheu coisas que não são ainda manifestas. Deixe-me acrescentar. Coisas que não são manifestas para aniquilar as que são manifestas. Por quê? Porque quando você profere palavras com base na autoridade da palavra, agora não me entenda mal, você não pode simplesmente sair daqui e dizer qualquer coisa que você não queira dizer, não tem nenhuma escritura para isso. Eu comprei uma propriedade no centro-norte de Arkansas em 1980, e eu e outra pessoa, e nós tivemos alguns anos difíceis lá, eu quero dizer, ficamos no aperto. Tivemos que chamar coisas que não eram como se fossem. E eu encontrei uma passagem na Bíblia que fala sobre a montanha. E na passagem diz, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. E eu comecei a me posicionar no meu conversa e expressar isso para a propriedade. Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. E eu citava a palavra de Deus e proclamava abundância quando parecia que não daria para emprestar dinheiro para ficar no negócio. E eu quero que você saiba que funcionou exatamente como Deus disse.
Cada parte da propriedade que eu comprei e vendi nos últimos 22 anos, eu falei com elas e eu fui obedecido. Quase todas as partes da propriedade que vendi, eu fiz a mesma coisa para elas. Veja no capítulo 17 de Lucas. Os apóstolos disseram: Senhor, aumente a nossa fé. Agora escute o que Jesus disse. Ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Não disse Deus que obedeceria a Deus, obedeceria a você. Eles queriam que Jesus lhes desse mais fé, sabe? Depois de 2, 3 vezes dele dizendo: voz de pouca fé, eles pensaram: vamos fazer com que ele nos dê um pouco de fé. Isso não seria bom? Mas você não vê uma passagem na Bíblia que diz: ore e Deus lhe dará mais fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Ela virá mais rápido ouvindo a sua voz, falar e proclamar o que a palavra de Deus diz. E então ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Eu mencionei isso na sessão da manhã e vale a pena repetir agora. A mostarda é uma planta que você não pode hibridizar. Você não pode cruzar com qualquer outra planta. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que se você tem uma fé que não muda, se você está completamente convencido, se você tem uma fé que não mudará, você diria obstáculo em seu caminho ao problema que você está enfrentando, seja uma figueira, quero dizer, uma árvore se caminhe ou uma montanha de dívidas. Diga ao problema: arranca-te e transplanta-te no mar. Você nunca vai me atrapalhar novamente enquanto eu viver? Você ouve o que eu digo que você é removido em nome de Jesus. Bem, ele não foi removido quando você disse isso. Mas Jesus disse que lhe seria feito. Lhe seria feito. Se ele crer. Se ele não duvidar em seu coração. E se ele crer no que diz, acontecerá o que ele diz. Bem, há algo aí que precisamos ir mais fundo. Não apenas o que ele disse, a montanha. Não apenas o que ele disse, a uma coisa. Mas o fato de crer em tudo que sai de sua boca acontecerá. Em outras palavras, não fale coisas que você não acredita. Este é um dos elos que faltam na conexão da fé. As pessoas falam coisas que elas não acreditam, sabe? Todos temos feito isso através dos anos. Eu falei todos os tipos de bobagem, porque o diabo inspirou a linguagem de incredulidade. E a nossa mente carnal se agarra a isso. Sabe, morrer de alegria, morrer de rir, eu morreria se, morrer de vontade, morrer se não. Bem, isso não é conversa bíblica, mas as escrituras dizem que o coração alegre é como um bom remédio. Ninguém aqui toma remédio para morrer, certo? Não. O médico te deu uma receita e você chega em casa e lê a receita e está escrito para tomar 3 comprimidos por dia até que te matem. O que você faria com eles? Você os jogaria o mais longe que pudesse. Então, para ser bíblico sobre isso, se rimos, devemos dizer que vamos rir até sabermos que viveremos para sempre. O coração alegre é como um bom remédio. Louvado seja Deus. Chamar coisas que não são como se fossem. Bem, é sempre alguém dizendo: veja, irmão Caps, aqui está o jeito que eu acredito. Eu só acredito que você tem que dizer como é. E se dizer de outra forma, você estará mentindo. Mas olha, siga esse cara e veja se ele acredita nisso o tempo todo. Ele vai dizer isso na igreja, sabe? As pessoas, às vezes, especialmente nas igrejas religiosas, elas tendem a ficar com mentes religiosas. Mas quando ele vai para casa, não é nisso que ele acredita. Porque ele vai direto para casa para alimentar seu cachorro e seu cachorro não está lá. Ele vai na varanda dos fundos e seu cachorro fugiu. Esse sujeito vai ficar bem ali na varanda e vai chamar seu cachorro até que ele volte. Aqui, Put, ou aqui, Ruver, seja lá qual for o nome dele. E ele vai chamar aquele cachorro até que ele volte. E o que ele está fazendo? Ele está chamando coisas que não são. E é assim que ele vai chamá-los. Ele vai dizer: aqui, Put, mas o Put não está aqui. Ele está em algum lugar. Não se sabe onde. Mas quando ele entra na igreja, Deus abençoe, você tem que dizer como é. E se você está doente, você tem que apenas dizer que está doente. Agora, não me entenda mal, não há poder em negar a doença.
Essa é uma das coisas que aconteceu no início dos anos 70. As pessoas tiveram a ideia. Veja, quando você ensina essas coisas, às vezes, você tem que descobrir o que as pessoas pensaram sobre o que você diz. E eles entenderam que se você está doente, você tem que dizer que não está doente. Não, não há poder em negar a doença. Nós não negamos a doença. Nós negamos o seu direito de existir em nosso corpo porque fomos redimidos da maldição. E pelas suas pisaduras fomos sarados. A doença pode ser um fato presente em sua vida, mas não é a verdade. A verdade é que pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas até que você tenha manifestação disso, você está doente. Estão me ouvindo? Então, se você está tentando convencer alguém que você não ouve, quando na verdade você ouve tudo, isso não é uma confissão, isso é uma mentira. Entende o que eu estou falando? Nós não negamos que a doença exista, mas nós simplesmente não falamos sobre o problema. Em outras palavras, quanto mais você fala sobre o seu problema, mais você acredita nele. Quero dizer, quanto mais você falar da doença, mais você acreditará na doença. Bem, sabe, nós sempre pegamos gripe nessa época do ano, nós sempre pegamos antes de qualquer outra pessoa. Eu não duvido disso. Você pede por isso, você está esperando por isso. Agora veja, nós acabamos de ler o que o médico disse sobre isso. Ele disse que se você acredita que vai ficar doente, você vai ficar doente. Porque há poder em acreditar. Mas esse companheiro parado na varanda, chamando o seu cachorro. E se eu aparecesse, ele desse um tapinha no ombro e dissesse: por que você está mentindo sobre o seu cachorro? Bem, ele não acharia que eu seria o louco, mas ainda assim ele pensa que eu sou o tolo, pois quando eu estou doente eu digo: graças a Deus, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado, graças a Deus meu corpo está bem. Eu falo que o meu corpo está bem em nome de Jesus. Cada órgão e tecido do meu corpo funcionam na perfeição para a qual Deus os criaram para funcionar. Eu proíbo qualquer mau funcionamento em meu corpo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim, acelera o meu corpo mortal com a vida e a sabedoria de Deus. Isso aqui é algo bom para você adicionar à sua oração. Especialmente se você tem câncer. Você sabe que eles têm um método agora de implantação de sementes radioativas em certas células cancerosas para destruí-las. Às vezes eles as deixam dentro, às vezes simplesmente as deixam por 24 horas e elas se propagam e destroem a célula cancerígena. A minha Bíblia diz que a palavra de Deus é semente incorruptível. Semente incorruptível. A vida em cada palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é semente incorruptível. Ele aniquilará o câncer, a enfermidade e a doença. Então, a confissão deve ser que a palavra de Deus, a semente incorruptível da palavra de Deus que habita dentro de mim, propaga a vida de Deus para cada fibra do meu ser, aniquilando o câncer e toda doença em todas as formas que tenta habitar o meu corpo. Diga isso até que você acredite. Tudo o que disser lhe será feito, se creres e não duvidar em seu coração. Agora, isso entra em concordância com a palavra de Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é semente incorruptível. Deus enviou sua palavra e os curou. Essa semente incorruptível da palavra de Deus, se habita em você, vai propagar a vida de Deus e aniquilar esse câncer, aniquilar esse tumor. Agora, não me entenda mal, se o médico já te deu algo, adicione a isso. Adicione, graças a Deus pelo que a ciência médica pode fazer. Mas faça algo bíblico sobre isso. Proclame a palavra de Deus. Essa semente incorruptível da palavra de Deus propagará a vida de Deus em todo o seu corpo e aniquilará a doença e a enfermidade. Eu estou convencido de que pela confissão da palavra de Deus e o ato de receber a palavra de Deus dentro de você, confesse que o seu sistema imunológico fica mais forte a cada dia que passa. Eu profetizo vida ao meu sistema imunológico. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos mora em mim, acelera o meu sistema imunológico com a vida e a sabedoria de Deus, que protege a vida e a saúde do meu corpo. Eu estou convencido de que, pela palavra de Deus e a confissão da palavra de Deus, você pode construir o seu sistema imunológico, dentro de seu sistema imunológico, uma unção de Deus que vai eliminar a enfermidade e a doença de uma forma natural. Mas isso leva tempo. E você deve estar completamente convencido disso. Veja, isso é baseado na autoridade da palavra de Deus, chamar coisas que não são como se fossem.
Agora vejam que Jesus operou nisso em todo o seu ministério. Entretanto, se você não estudar a palavra de Deus com esse pensamento em mente, você não vai conseguir. Eu estou convencido que pela palavra de Deus e a confissão da palavra de Deus, você pode formar dentro do seu sistema imunológico uma unção de Deus que elimina doenças e enfermidades de forma natural. Mas isso leva tempo. E você deve estar totalmente convencido disso. Veja, isso é baseado na autoridade da palavra de Deus, chamar coisas que não são como se já fossem. Agora veja, Jesus operava com base nisso em todo o seu ministério. Mas ainda se você não estudar a palavra de Deus e ter esse pensamento em mente, você não vai se agarrar nela. Veja, Jesus, um dia ele estava em um barco, sabe? E ele vai dormir na parte de trás do barco, porque ele disse, vamos para o outro lado do lago. E veio um vento forte no lago. E os apóstolos o acordaram. Agora veja isso, eles o acordaram e contaram a ele o que o diabo disse. Vamos nos afogar! Mas Jesus disse, nós vamos para o outro lado. Agora pense bem no que Jesus disse. Mas eles o acordaram, disseram, não te importa que pereçamos? Eu imagino Jesus se levantando e andando, eu não sei, eu só imagino ele caminhando até a proa, colocando o seu pé direito na proa e olhando bem na cara daquela tempestade e dizendo, paz! Mas não havia paz. E então houve. Ele chamou a coisa que não era. E então ele olhou para as ondas e disse, aquietam-te, mas elas ainda não estavam quietas, mas depois estavam, e a Bíblia diz que houve grande bonança. Lembre-se o que Maria disse aos serventes no casamento em Canaã da Galileia, fazer tudo quanto ele vos disser. E esse é um bom conselho. O que Jesus disser, faça. Isso mudará a sua vida para sempre. Você pode dizer amém? Aleluia. Agora, estamos falando sobre chamar coisas que não são como se já fossem. Você chama o que foi prometido na palavra de Deus. Você chama até que haja manifestação. Bem, a palavra, ela está perto de ti, ela está na tua boca e no teu coração. Deixe-me te dar uma ilustração de como as palavras que você fala enviam um impulso ao corpo e ao homem espiritual para fazer com que essas coisas aconteçam. Nós temos neste prédio, em algum lugar por aqui atrás, há um termostato nesta parede. Eu não vejo nesse lado aqui, mas está por aqui em algum lugar. Agora, nesse termostato, há um termômetro incorporado neste termostato. Mas esse termômetro tem apenas um propósito, um único propósito, que é te contar como está o agora. Ele não tem nenhuma capacidade de mudar nada. Rapaz, nós temos um monte de cristãos termômetros. Eles podem te dizer como está, tá certo? Mas veja esse termostato. Há um controle nele e tem um definidor de objetivos. Esse termostato é um definidor de objetivos. Você liga esse termostato para o que você deseja. Agora você não precisa jejuar e orar, pois ele saberá o que fazer. Isso foi desenvolvido e projetado para fazer exatamente o que é que tem que ser feito. Agora, esse termostato, deixe-me mostrar o que aconteceu nos anos 70 e como as pessoas entenderam errado a mensagem da fé e se perderam saindo do caminho. Eles tiveram a ideia de que se você está doente, você tem que negar essa doença. Não há poder em negar a doença, o poder está em chamar o que você não tem, em chamar aquilo que a palavra prometeu. Não há poder em negar a doença. Está tudo bem contar a alguém, mas o problema é fazê-los concordar com você. E não é bom ficar saindo por aí contando para todo mundo sobre a enfermidade, a doença, porque você terá mais fé nela. A fé vem pelo ouvir. A sua fé está naquilo que você fala. Apenas pare e pense. O que você disse no passado determinou o que você acredita esta noite. Você acredita no que acredita por causa do que disse. E você fez coisas que você não teria feito de jeito nenhum, mas você disse que faria. Quando a palavra sai, ela afeta você mais do que qualquer um. Por isso precisamos ter cuidado com o que falamos e o que dizemos. Libere a fé em cada palavra, acredite em cada palavra que sai da sua boca. Não fale coisas que você não acredita.
Esse termostato na parede, ele é um definidor de objetivos. Agora, Paulo disse que a fé opera no coração, ela não vai funcionar na cabeça. Você não pode acreditar com sua mente o que você pode acreditar com seu coração. Qualquer um que disser crer e não duvidar em seu coração, crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Quando você vai até o termostato, bem, vamos pensar nesse cara que diz que acredita em chamar as coisas do jeito que são. Bendito seja Deus, eu acredito que você só tem que dizer como é e qualquer outra coisa é mentira. Ele sai e deixa sua casa fechada nesse tempo quente de verão, como está agora. Ele chega em casa e a temperatura marca 43 graus. Agora você supõe que ele anda até o termostato e vê o termômetro lá e diz... está 43 graus. Bem, eu tenho que dizer como é, então eu vou definir esse termostato em 43 graus. Ele tem problema. Mas veja, ele acredita em chamar as coisas como são. Mas ninguém é tão naturalmente estúpido. Você se lembra como Jesus sempre pegava coisas naturais e te mostrava como as coisas espirituais funcionavam? Se você consegue entender como cuidar de um jardim, você consegue entender como operar os princípios do reino de Deus. Isso é o quão simples Jesus apresentou. O semeador semeia a palavra, você planta uma semente, você colhe uma colheita. E ele terá tudo o que ele disser. Se ele tiver fé como uma semente, você dirá e será semeado. É pelo dizer. Como você consegue ter qualquer coisa através de Marcos 11:23, pelo princípio e a lei da fé, se você não disser isso antes de realmente acontecer? Tem que ser posto em movimento. Há uma lei da fé que opera e funciona, mas tem que ser posta em movimento. É pela palavra que funciona. Estamos sob um sistema de palavras neste planeta. Tudo começa com palavras. Quero dizer, sabe, você é o resultado das palavras. Seus pais disseram aceito, eles fizeram, você está aí. Quero dizer, isso tudo começa com palavras. Este prédio, alguém disse, vamos construir um prédio. E alguém disse, quão grande? E então eles começaram a falar. Palavras, palavras, palavras. E resultou em uma planta desenhada. Depois, provavelmente, o pastor ergueu a planta e disse, este é o nosso novo prédio da igreja. Não era nada além de um pedaço de papel. Mas era um perfil dele. Era uma imagem dele. Uma vez que eles colocaram no papel, eles puderam organizar tudo. Isso é o que as palavras fazem. As palavras confirmam coisas. Quando você fala a palavra de Deus, ela confirma para você. Quando você anda até o termostato e está marcando 43 graus aqui, e você gira para 21 graus, você criou um problema para a central desse aparelho. Veja, esse termostato em si não pode aquecer ou resfriar este prédio. E nós sabemos disso. Mas aí você vê um cara que vive por aí, ele parece meio que um eremita. Ele vem para a cidade uma vez a cada 3 meses para comprar comida e alguém evangeliza ele, traz ele para a igreja. Ele chega cedo, está quente aqui e ele vê o pastor girar esse termostato e o ar gelado começa a entrar neste prédio. E ele está sentado pensando, o que é essa coisa que ele girou lá? Então, após o culto, ele pergunta, o que é essa coisa que você girou, que fez o ar ficar gelado aqui? E ele diz, é um termostato. E ele diz, onde você conseguiu um desses? Você entende o que ele tem em mente? Bem, geralmente, qualquer loja de ferragens tem um. E então, depois do culto, ele vai até a loja de ferragens e compra um termostato para ele. Leva embora e o prende ele em uma parede de sua cabana. É por isso que a fé não vai funcionar na mente. Não há nenhuma substância aí. Não há substância nesse termostato. Ele é ligado à central da unidade. E a central dessa unidade pode estar tanto no telhado ou lá fora. Pode ser eletricidade ou gás. E sem a central dessa unidade, nada será produzido. Essa é a razão pela qual Paulo disse que a fé opera no coração. Com o coração, o homem crê.
Agora veja que o termostato está conectado à central dessa unidade. Agora essa unidade foi desenvolvida e projetada para produzir exatamente o que você definiu nesse termostato, nem mais nem menos. Ele vai trabalhar dia e noite. Depois que você definir esse termostato e deixá-lo lá, ele vai trabalhar dia e noite para causar exatamente o que você definiu para acontecer. Há uma passagem em Romanos, no primeiro capítulo, que às vezes deixamos passar algumas coisas que estão envolvidas nisso tudo. Paulo disse, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Bem, ele menciona que até o poder eterno e a divindade. E claro, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o que revela o eterno poder na divindade. O homem é um espírito, ele tem uma alma, ele vive um corpo, se relaciona com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas veja, ele disse, as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Em outras palavras, tudo o que é feito no natural tem uma aplicação espiritual. Assim como Jesus pegou as coisas naturais e mostrou verdades espirituais. Dentro dos círculos religiosos do mundo, na maioria das vezes, eles, especialmente antigamente, e talvez mais do que agora, eles tendiam a separar totalmente o natural do espiritual. Agora, quando você faz isso, você não consegue entender muito bem nenhum dos dois. Porque as leis que regem o mundo espiritual se estendeu nessa terra. E se você pode entender como operar nas leis que regem a produção na terra, você pode entender como operar nos princípios do reino de Deus. Eles trabalham da mesma forma. Eles plantam uma semente, eles colhem uma colheita. Então, você tem um termostato e uma unidade de aquecimento que alguém projetou e criou e revela as coisas invisíveis de Deus. Ele revela que quando você define um número naquele definidor de objetivos, ele envia um impulso ao coração da unidade e diz, mande ar gelado para cá, estamos com calor. E essa unidade não pode dizer, não, achamos que você precisa de calor, vamos aumentar o forno. Não podem fazer isso. É a engenharia que onde você define essa meta, determina o que vai acontecer. A sua cabeça é o definidor de objetivos. As palavras que você fala é o que determina o que vai acontecer na sua vida nos próximos anos. Quer concorde com a palavra de Deus ou discorde da palavra de Deus, você vai viver a realidade das palavras que você falar, porque as palavras que você fala fará com que você acredite em coisas diferentes. Se você crê na palavra de Deus, você vai crer na palavra de Deus. E isso fará com que a fé cresça. Isso fará com que você esteja no lugar certo e na hora certa para que haja manifestação da promessa de Deus e que seja manifestada em sua vida. Eu já vi tanta gente ao longo dos anos, ao longo dos 30, 35 anos que eu ensino isso, eu vi as pessoas lutarem com a fé. Não deveria haver uma luta com a fé. Sabe, quando você fala sobre a falta de fé, você fala sobre a falta da palavra. A falta de fé é apenas um sintoma disso. Porque a fé reflete na palavra de Deus. Paulo disse que Deus repartiu a cada homem a medida da fé. Você já parou para se perguntar como se mede a fé? Você tem um quarto, um alqueire ou uma tonelada? A única maneira que você pode determinar quanto de fé você tem é descobrindo quanto da palavra habita em você. Agora, você ouve as pessoas dizerem coisas assim, e este é um dos elos perdidos na conexão da fé. Você ouve as pessoas dizerem, bem, eu me mantenho em pé na palavra de Deus. E eu já até os vi, às vezes, colocar a Bíblia no chão e ficar em pé nela, que é uma boa ilustração, eu acho, mas ficar em pé na palavra não fará com que ela aconteça. Essa Bíblia tem que estar dentro de você. Tem que habitar em você, não você nela. Mas você só pode... E você ouve as pessoas dizerem, bem, eu estou confiando em Deus. E no que você confia em Deus? Se você confia em Deus, confie no que Ele disse na palavra. Não é mesmo? Essa é a única forma pela qual podemos confiar em Deus, confiar no que Ele disse em sua palavra. Então, se a palavra não permanece em você... Veja, você só pode se firmar na palavra de Deus que habita em você. Ela tem que habitar em você.
Porque se você começa a deixar de lado a palavra por conta da experiência, você terá um grande problema. Porque a palavra de Deus nunca muda. Independentemente do que aconteça com você na vida, isso não muda a palavra de Deus. Mas quando você começa a pensar no termostato, quando você ajusta o termostato, o impulso é enviado para o coração da unidade. E agora veja, não há substância no termostato em si. E esse termômetro tem apenas um propósito, que é te dizer como está o agora. Te contar o fato presente neste prédio. Veja, a doença pode ser um fato presente em sua vida, mas ela pode ser alterada. A palavra de Deus e a verdade da palavra de Deus e a fé pode mudar isso. Leva tempo, às vezes, para construir essa fé. Mas uma vez que você ajustou esse definidor de objetivos e disse, mande-nos ar frio aqui, um impulso é enviado e veja, a substância vai para o coração dessa unidade. Se for gás natural, então esse gás é a substância das coisas que esperamos. Está lá o tempo todo, mas ele não fará nada até que você ajuste o definidor de objetivos. Uma vez que você diz 21 graus, ele libera a substância. Agora, o que Jesus disse é que se você tem fé como uma semente, você dirá e ela te obedecerá. Ela te obedece. Objetivos inanimados irão te obedecer. Jesus provou que daria certo. Falou com a figueira que morreu. E nós vemos Jesus operar neste princípio durante todo o seu ministério. 10 leprosos, de longe, disseram, tu, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ele apenas se virou e disse, vão mostrar seus sacerdotes. Mas você só fará isso se tiver sido curado. E eles eram leprosos. A Escritura diz que enquanto eles iam, foram purificados. O que teria acontecido se eles não tivessem ido? Eles não teriam sido purificados, não é? Enquanto eles iam, foram purificados. Agora, o primeiro passo que deram em direção aos sacerdotes, eles estavam se chamando de curados. Quando Jesus disse, vão mostrar seus sacerdotes, ele estava os chamando de curados. Um dia ele foi até o homem no tanque de Betesda. Aqui está um homem que esteve lá por todos esses anos, aleijado, não podia andar. Nunca deu um passo em toda a sua vida. Jesus disse, levante-se, tome a sua maca e ande. Você sabe, eu sei, Jesus sabia, especialmente o homem aleijado sabia, que se você é aleijado, você não consegue pegar a sua maca e andar para casa. Mas se você estiver bem, você consegue. Quando Jesus disse, levante-se, tome a sua maca e ande, ele chamou o homem de curado. O primeiro movimento que o homem deu ao tentar fazer o que Jesus disse, ele estava se chamando de curado. E ele se levantou, pegou sua maca e foi para casa. Jesus sempre chamou as coisas que não são, quando ele estava orando ao Pai, no capítulo 17 de João, por exemplo. Agora ele estava lá e os discípulos estão olhando para ele face a face, e ele está orando ao Pai e disse, Pai, eu não ficarei mais neste mundo. Como assim não ficará mais neste mundo? Ele está chamando coisas que não são, como se já fossem. Ele está chamando a manifestação. Essa é a forma como a lei da fé funciona. E tudo o que disser lhe será feito. Agora, se você liga esse termostato e deixa ele vai produzir exatamente o que você disse. A sua boca é o definidor de objetivo. A sua cabeça é o definidor de objetivo. E o que você diz determina no que você vai acreditar. E o que vai acontecer em sua vida, com base na autoridade da palavra de Deus. Agora, quer você acredite ou não, é a verdade. Esta palavra é a verdade. Nós adoraríamos se Marcos 11:23 apenas funcionasse no lado positivo. Mas veja, Jesus não falou nada sobre o outro lado da moeda. Sabe, há sempre dois lados de cada moeda. Jesus te disse como operar no lado positivo. Qualquer que disser ao monte da adversidade, ao monte de problemas, a doença, a enfermidade, a um dos problemas que enfrentei anos atrás, que era uma montanha de dívidas. E quando eu me firmei nesta mensagem, eu comecei a subir e descer a montanha todas as manhãs e confessando que eu tenho abundância e nada me falta. Meu Deus supriu a minha necessidade. Eu dei e é dado a mim. Eu não dei muito porque eu não tenho muito para dar, mas eu fui obediente à palavra de Deus. Então eu qualifico. E eu confessei mais e mais e mais e mais e mais, até que a fé veio.
Não acontece da noite para o dia, é um processo, não é modismo, é uma forma de vida. E você continua fazendo isso até funcionar. E funciona. As palavras são poder. O poder da palavra para mudar a situação. A palavra de Deus produz a fé para as coisas que Ele nos deu. Então, o termostato na parede é um definidor de objetivos. Ele envia um impulso, liberando a substância, e ele vai trabalhar de noite para fazê-la acontecer. E quando você diz, graças a Deus, porque ofertei é voltado para mim, eu semeei abundantemente e colhi abundantemente, e meu Deus fará abundar toda a graça em direção a mim, e eu tenho suficiência de todas as coisas, abundarei em toda a boa obra, estarei no lugar certo e na hora certa, onde todos os bons negócios ocorrem, e serei abençoado. Eu tenho o favor de Deus e dos homens. Agora veja, quando você recebe a palavra de maneira abundante em seu coração, você para de lutar com a fé. Não é preciso lutar com a fé. Paulo disse, Deus repartiu a cada homem a medida de fé. O único jeito que você pode medir a fé é descobrir quanto dessa palavra permanece em você. E será o quanto de fé você tem. Qualquer parte dessa palavra que não permaneça em você, você não terá fé nela. Mas foi assim que Deus repartiu a cada homem a medida de fé. Ele deu a todos nós a mesma medida. E aqui está, esta é toda a medida de fé. Isso é tudo. Isso é tudo que a fé bíblica é. É o que está nessas páginas, bem aqui. Mas não vai funcionar para você se apenas ler. Tem que estar em você. Veja, assim como conversamos essa manhã, e Paulo disse, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, se confessares. Bem, talvez essa seja a única passagem que uma pessoa que acaba de nascer de novo conheça, mas não há poder suficiente na passagem para fazê-la nascer de novo. Leve em consideração, por exemplo, Pedro. Lembre-se que no capítulo 14 de Mateus, eu creio que seja isso, eles começaram a atravessar o lago e a tempestade chegou. E aqui está Pedro, no barco com os discípulos. E aqui vem Jesus andando sobre as águas. E gritaram de medo. Eles pensaram que era um espírito. E ele disse, sou eu, não tenha medo, sabe? E Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E tudo que Jesus disse foi, venha. Agora, houve bastante poder e unção e fé nessa palavra para fazer com que Pedro andasse sobre a água para chegar até Jesus. Uma palavra. Foi tudo o que ele disse, venha. Eu perguntei ao Senhor uma vez, eu disse, por que chamou Pedro para fora do barco, uma vez que ele não estava preparado para essa fé que faz andar sobre as águas. Ele disse, eu não fiz isso? Ah, eu sabia que ele tinha feito. Você já discutiu com o Senhor? E me disse, volte-se e leia novamente. Então eu li, bem aqui, o Senhor disse, venha. E me disse, um pouco antes, li alguns versículos. Ele disse, Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. E ele me respondeu o que eu ia dizer. Não sou eu, Pedro, não venha. Quero dizer, se ele tivesse dito qualquer outra coisa além do que ele disse. Quero dizer, se ele não tivesse dito nada, ele estaria mentindo. E ele me respondeu, tudo o que eu fiz foi responder a pergunta dele. O próprio Pedro que se enfiou nessa. Mas ele de fato andou sobre a água, não andou? Agora deixe-me te mostrar algo. E temendo, quando ele começou a ter medo, ele começou a afundar. Ele andou sobre a água através da fé dessa única palavra, venha. Mas quando ele começou a observar o vento e as ondas que eram tão barulhentas, ele ficou com medo e começou a afundar. Agora, a palavra começar lá revela a você que ele perdeu a sua fé aos poucos. Quero dizer, você sai da piscina e coloca o pé na parte mais funda para ver se começa a afundar. Não, você cai direto e acabou, meu amigo. Quero dizer, você afunda imediatamente, se não antes. Então, à medida que ele observava, ele dava importância ou predomínio às ondas que não tinham nada a ver com o que ele estava fazendo. Pense nisso por um minuto. Se ele tivesse usado bom senso nesta área,
Sabe, às vezes o bom senso te ajuda na fé. Se você apenas usar o bom senso, e se você pensar nisso... O Pedro deveria ter pensado assim, sabe? Eu não sabia que eu poderia andar sobre a água, mas eu nunca tentei andar sobre a água quando estava ventando. Talvez o único tempo que você pode andar sobre a água é quando os ventos estiverem soprando e tiver uma tempestade. Talvez todo mundo possa andar sobre a água quando houver uma tempestade. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.